Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais. Olha, o programa Artes na TV tem uma novidade. Durante o período agora do coronavírus, que é a dificuldade das pessoas circularem na cidade e a gente não quer trazer as pessoas para o estúdio, vamos exibir os melhores programas que já foram publicados aqui no canal do YouTube. Portanto, acompanhem, são os melhores programas, você não pode perder. Então, vamos lá! Então, gente, agora vamos voltar para o passo a passo, vamos aprender essa cesta de café da manhã bem chique para poder a gente presentear aí nosso amado ou nossa amada, tá bom? Bom, vou fazer o passo a passo com vocês e explicando e dando as dicas bem legais para vocês, ok? Aqui eu trouxe uma plaquinha para poder explicar para vocês, mas é a mesma coisa que eu fiz na bandeja, tá? Primeiro passo a passo que a gente vai fazer é preparar a madeira. Para isso a gente vai usar base acrílica para artesanato. Eu indico sempre a gente passar a base com um pincel de cerda natural, esse de cabinho amarelo, que é super fácil de encontrar. Inclusive nas lojas caçulas vocês encontram todos os materiais, ok? Bom, a gente vai pegar a base e vamos passar em toda a superfície do MDF. O que essa base ela faz, né? Ela impermeabiliza, ela sela a nossa madeira. E isso já faz uma camada protetora para que a gente possa vir fazendo o nosso trabalho de forma que fique com um acabamento bem legal. Eu sempre falo para as meninas, para as minhas alunas, que o acabamento final da peça, ela não está somente na nossa finalização. O nosso acabamento ele começa a partir do momento que você escolhe o seu material para trabalhar, que você começa a preparar a sua peça. Então esse aqui é um passo a passo, né, importantíssimo para você poder ter no seu acabamento, no seu projeto final, uma peça bonita, de qualidade. Ó, a gente pode pegar um rolinho para poder alisar e tirar as marcas da pincelada, tá bom? Então a gente vai perceber como é que já fica super bonitinho, lisinha a nossa peça. Tá? Feito isso, a gente vai deixar secar naturalmente ou você pode acelerar essa secagem com um secador ou um soprador, tá bom? Após esse momento, vamos agora para o outro passo a passo. Eu já trouxe aqui um adiantado. Esse aqui já está com a base, só que ainda não está lixado. Então, depois que a gente passa a base, a gente vai lixar. Outra dica importante, nunca lixe o MDF antes de preparar ele, tá? Antes de passar uma camada ou de base ou de tinta. Por quê? Você não vai estar deixando ele bem bonitinho, lisinho, do jeito que você quer. Então, a partir desse primeiro momento que a gente prepara o MDF, aí sim, secou, certifique-se de que esteja bem seco. Aí você vai vir com uma lixinha e vai lixar ele todinho. Agora, feito isso, o que eu fiz aqui no projeto? Por dentro, eu pintei ela de vermelho. Então, aí a gente vai pegar a tinta vermelha. Aqui, eu vou usar um vermelho cintilante. Quem me segue sabe que eu sou apaixonada pela tinta cintilante. Então, nesse momento, é importante o quê? A minha dica que eu vou trazer para vocês, para quem quer trabalhar com a tinta cintilante e quer obter um resultado bem bonito, é você passar com o pincel. Nesse momento agora a gente vai usar um pincel de cerda macia, tá? Não use esse outro que a gente usou, de cerda natural, porque ele é muito grossinho para isso aqui. A gente vai passar a tinta na superfície. No caso ali da bandeja foi por dentro. O segredinho tá onde? A gente passar o rolinho. Quando a gente passa o rolo na tinta cintilante, é o que ativa mais ainda o glitter que tem nessa tinta. Então, quando ela seca, o brilho dela vai ser bem maior, tá? Então, feito isso, geralmente quando a gente prepara o MDF, uma demão já é o suficiente, mas se você vê que ainda está um pouquinho manchado, dá uma segunda demão para ficar com o acabamento bem bonito, tá? Então, por dentro eu só pintei de vermelho e deixei secar. Aí eu já trouxe aqui o outro passo a passo adiantado. Por fora, o que eu usei por fora? Você pode usar, eu usei aqui, deixa eu ver aqui a cor.
foi porcelana, mas você pode usar branco, mineral, qualquer cor de tom clarinho para poder a gente conseguir fazer esse contraste. Eu acho legal também a gente sempre usar cores contrastantes, igual eu usei. Por dentro eu usei vermelho, por fora eu usei uma cor clara. Por quê? Quando a gente olha, né, é o que eu estava falando antes. O primeiro olhar que a gente tem é impactante, então a gente primeiro tem que trabalhar com visual, depois a gente trabalha com tato, que é importante, que aí depois a pessoa vai pegar a peça, então ela vai sentir. Então é importante que a peça esteja bonitinha, lisinha, com esse MDF bem preparado, tá bom? Então não esqueçam disso, que é uma dica super importante para poder vocês terem um projeto aí bem bonito. Agora, nesse momento, eu já trouxe uma outra bandejinha adiantada, já está por dentro pintada de vermelho, por fora com porcelana, toda lixadinha, toda preparada. Então a gente agora vai para os nossos adereços, né? Nossos enfeites que a gente vai fazer. Nesse caso aqui a gente vai usar stencil, tá? Aí eu escolhi 2 stencils super fofinhos e bem temáticos para o Dia dos Namorados, com corações e tal. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu stencil, vou usar o pincel Pituá. Deixa eu pôr esse para cá, deixa eu organizar aqui meu espaço. Pincel na água, gente, não esqueça de colocar o pincel na água para a tinta não secar. Vou usar um pincel Pituá, que ele é muito bom para poder a gente fazer a pintura com stencil. E aqui, deixa eu ver como é que eu fiz do outro lado. A gente escolhe o local que você prefere para poder fazer o stencil, tá? Eu sempre pego aqui, ó, bem pouquinha tinta, tiro aqui o excesso num papelzinho, numa bandejinha, no guardanapo. Aí a dica que eu dou é o quê? Muita gente tem dificuldade. Ai, José, eu sempre borro, eu tenho medo de usar stencil. Qual o segredo do stencil? Você ter pouca tinta no seu pincel, tá? Se você está usando Pituá, pincel Pituá, você vai ter pouquinha tinta. Aí como é que eu sei que tem pouca tinta? Uma dica que eu dou é a gente encostar o pincel na mão. Se não sujou, é porque tá jóia de tinta. Se encostar e sujar, você vai borrar sua pintura, tá? Ah, ainda tá sujando. Continua tirando o excesso de tinta que vai dar certo, tá? Então faz sempre esse teste que você consegue um resultado. Aí aqui, ó, eu gosto sempre de fazer em movimentos circulares, porque dá um efeito esfumaçado bem legal. A gente não quer que fique tudo com a mesma cor, tá vendo? A gente quer que fique aquele degradê. Vou usar um outro pedacinho, que esse stencil, ele tem vários desenhos, então eu vou usar alguns deles para poder a gente preencher as laterais, porque aqui no meio a gente vai usar um recorte a laser. Vou limpar? Por que eu vou limpar? Porque aqui eu vou usar o avesso do stencil, para poder ficar na mesma posição, tá? É bem gostoso de fazer, eu sempre falo com as meninas, não tenham medo de ser feliz. Ai, Josi, se borrar, o que eu vou fazer? Eu tenho medo de borrar. Gente, se borrar, vamos dizer que eu fui fazer aqui e borrei. O máximo que vai acontecer é eu passar outra demão de tinta para poder cobrir o meu borrado. Sem mistério, tá bom? Então, a gente não pode ter medo de ousar, tá? Porque... de medo de ser feliz, né? Porque se você faz isso, é o que te faz feliz, então você não pode ter medo de ser feliz. Aí aqui eu vou usar essa beiradinha aqui, ó. Eu tô mexendo com ele para poder caber tudinho aqui. Que o stencil, ele te dá essa flexibilidade de você usar um pedacinho, aí você usa outro e vai preenchendo os espaços que te agrada, tá bom? Pronto, feito isso, desse lado, agora a gente vai fazer esse stencil aqui com essa estampa aqui na lateral, tá? Vou mostrar pra vocês. Ele não cabe, tá vendo? Esse stencil não cabe. É outra questão que a pessoa fala, ai gente, o stencil, eu quero preencher a lateral. O stencil, ele tem que ser do tamanho? Não, a gente consegue ir preenchendo aos pouquinhos. Não tenham medo, gente. Então a gente vai pôr ele assim um pouco tortinho mesmo. É bom pra gente se soltar, tá? Quem, pessoal aí que é travado, vamos se soltar pra poder criar, fazer arte e ser feliz. Ó, pouquinha tinta. Eu já nem encosto mais o pincel na mão, porque eu já vou meio que no tato, saber a
a quantidade de tinta que eu tenho aqui já no pincel. Já consigo sentir já, mas para quem ainda tem essa dificuldade, ó, fiz um pedaço. Então agora aqui eu vou preenchendo essa estampa aqui, essa lateral, com as estampas do stencil, porque essa lateral eu quero preencher ela todinha. Outra coisa, quem tem dificuldade, tem um pouquinho de insegurança, prende o stencil com uma fita crepe, tá? Pode prender, vai com calma. Tem meninas que falam, Josi, você fazendo parece ser tão fácil. É claro que a experiência conta, né, gente? Então, vocês vão com calma, sem pressa, que vocês vão fazendo e vão cada vez sentir mais segurança, né? Mais confiança em fazer. E quando vocês forem ver, já está fazendo super naturalmente. Aí a gente vai preenchendo aqui a lateral. Seca super rápido, quando você pinta com stencil, seca super rápido. Ó, preenchi. Quem diz que essa lateral tá com stencil pequeno? Eu consegui preencher toda a parte dessa lateral com esse mesmo stencil. Enquanto ele vai ficar aqui do ladinho, o que a gente vai fazer agora? Aqui na frente eu vou usar um recorte a laser escrito Love. Aí vocês escolham da sua preferência, tá? Então eu vou pintar esse recorte aqui agora. Para isso, deixa eu forrar aqui, para não sujar a nossa bancadinha. Vou usar o próprio pincel pitual, vocês podem, com o próprio pincel pitual vocês conseguem pintar, mas também tem a dica da buchinha. Eu vou fazer com os dois para vocês verem. Vou usar já um pedacinho aqui com o pincel. A gente vai dando batidinha, olha. Sem mistério. Sem mistério. Mas, vamos dizer que vocês fizeram stencil ou têm só dificuldade de pintar, não estão fazendo esse projeto. Tem a dificuldade de pintar o recorte a laser. Eu acho super chique esse pretinho em volta, eu nunca tiro, porque eu acho que ele complementa a peça, eu acho que ele dá um tchan a mais, então ele sempre fica pretinho. Mas, Josi, como é que eu vou pintar? Eu não estou fazendo esse projeto, eu tenho dificuldade em pintar recorte a laser. Como eu posso pintar fácil? Com uma esponjinha também. Você pega a esponjinha de lavar louça, normal, você vai pegar um pouquinho da tinta, ó, um pouquinho, e vai dando batidinha. Só que tem que ser pouquinho também, gente, nada com excesso. A gente tem sempre que manter essa medida, né? Nada com excesso é legal. Por que pouquinho? Porque se você botar muita tinta na esponja também, ou no pincel, vai borrar as laterais e vai ficar feio, né, a pintura, não vai ficar com a pintura com acabamento. Quando você faz com cuidado, para não borrar, faz com calma, dá tudo certo, não vai borrar, vai ficar tudo bonitinho. Feito isso, enquanto aqui o nosso recorte vai secar, vou voltar aqui para nossa peça. Vocês podem perceber que eu fiz um sombreado, tá, em volta. O que eu usei para fazer esse sombreado? O mesmo pincel pituar. Então, assim, é uma coisa legal que vocês conseguem fazer um projeto bonito, legal, com poucos materiais. Ah, eu não preciso de ter milhões de pincéis, milhões de produtos para poder fazer. Vocês conseguem fazer com o que tem em casa, tá? Então, com o próprio pincel pituar, pouquinha tinta. Ai, Josi, como é que eu sei? Encosta o pincel na mão, não sujou, tá jóia, tá? Com o pincel assim um pouquinho deitadinho, você vai borrando aqui, ó. O nome dessa aqui é uma sombra seca. Você vai sujando, olha. Toda a volta. Os cantinhos eu acho bem legal a gente dar uma escurecida mais, porque aqui a gente está fazendo uma sombra, um efeito de desgaste. Então sempre os cantos das peças, quando está desgastado, sempre fica um pouquinho mais estragado, vamos dizer assim, mas é um estragado bonito que a gente está fazendo, né? Então a gente faz essa sombra agora em toda a volta. O único segredo aqui é você não ter medo dessa mobilidade de movimentar a sua mão. Tem gente que tem muita insegurança para isso. E o outro é ter pouca tinta. Então, o que eu falo? Tem pouca tinta, tem como a gente colocar mais. Se você colocar muito e borrar, aí vai ser um pouquinho mais trabalhoso de você tirar, porque você vai ter que repintar essa lateral da sua peça. Então, o segredo é botar pouquinha tinta e fazer sem medo de ser feliz. Então, aqui as duas laterais eu estou sombreando. Essa partezinha aqui também, ó. A gente vai sombreando tudinho.
Essa sombra, gente, dá um efeito, um acabamento, é uma coisinha super boba, mas faz toda a diferença numa peça, num projeto. Então, são tudo detalhes que vocês fazendo, são simples e vocês conseguem que o acabamento fique mais bonito, que a peça fique mais atrativa aos olhos. Aqui nessas bordinhas eu também peguei o próprio pituá sujinho. Vocês veem que eu não carreguei o pituá de novo, é pouquinha tinta mesmo. A gente com o próprio pituá sujinho, a gente vem aqui, ó, só para poder fazer um efeito assim desgastado também com esse vermelho, tá? Ó, dá um efeito bem bonitinho. Pronto, a peça já tá pintada, mas a gente ainda não acabou por aqui, ainda tem os detalhezinhos pra gente terminar. Nesse momento, o que que a gente faz agora, gente? Vamos colar o nosso recorte a laser. Para isso, a gente vai usar uma cola instantânea. A cola instantânea é muito boa, ela veio para alegrar e facilitar nossas vidas, né? A gente coloca umas gotinhas em alguns pontos. Ela é instantânea, ela segura super bem tudo que você for aplicar. Aí a gente coloca aqui, centraliza o recorte onde vocês querem. Ó, o meu vai ficar aqui. Já fixo ele. Vem o detalhe agora muito chique, né, gente? Que é você usar umas ferragens. Um pezinho, gente. Aqui eu vou usar esse aqui. Vou usar para prender ele também o quê? A cola instantânea. Deixa eu escorar ele aqui para não me atrapalhar. Botar um de cada lado. A cola instantânea cola super bem. É só você colocar a quantidade necessária de cola, sem excesso também. Põe aqui, deixa ela um pouquinho. Eu sempre uso a cola instantânea independente de se eu vou prender com parafuso, tá? Ai, Josi, eu quero prender com parafusos, não tem problema. Você passa uma colinha, prende o pezinho, aí depois você vem e coloca o parafuso. Então a garantia de fixação dobra, né? Gente, eu quero aproveitar para convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, tá bom? Meu Facebook é Josi Silva. No Instagram eu tô como Ateliê Josi Artes. No YouTube, Josi Silva também. Lá no YouTube tem bastante vídeo legal com projetos bem legais para vocês. Convido vocês a visitarem lá também. E também tô na Vigo Vídeo como Josi Silva também. Então vocês podem me procurar lá, qualquer dúvida tirar, que a gente vai se falando. Bom, colei. A cola instantânea, como eu falei, é super rápida, rapidinho ela puxa. É claro que é bom você não botar peso por enquanto, né? Mas aqui já nos dá a liberdade da gente virar a nossa pecinha e ela tá assim, ó, prontinha. Aí aqui no caso eu comprei umas guloseimas para o café da manhã, porque o tema é uma cesta de café, uma bandeja de café da manhã. Eu embalei todos os biscoitinhos, os bolinhos, no papel ofício, usei um adesivinho, coloquei uma canequinha, aí vai a criatividade de vocês, né? Coloca o que vocês gostarem pro café da manhã, eu tenho certeza aí que o love de vocês vai amar essa surpresa aí para um dia dos namorados no café da manhã, né? Nada como começar o dia assim bem romântico, né, gente? Bom, gente, obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Eu espero mesmo de coração que tenham inspirado vocês, tá? Que vocês possam fazer artes aí. Se inscreva aqui no canal Rio Arte Manuais, que também tem muita inspiração legal para vocês, tá bom? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar aí ligadinho para responder vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Beijos arteiros no coração de todas. Tchau, tchau.